Esta é a aula de Terminologia na Soldagem do curso de Simbologia Básico. A terminologia na solda são os diversos termos para identificar os tipos de juntas, as posições, tipos de chanfros, que são normalizados conforme a AWS 3.0. Esta daqui é o desenho esquemático de uma junta soldada. Na junta nós identificamos a área da zona fundida, que é a área onde a solda foi executada e teve uma diluição entre o metal base e o metal de adição, formando a zona soldada, a zona fundida. Logo adjacente a essa área, nós temos uma área que não houve fusão pela solda, porém, devido ao aquecimento da solda, se formou uma área onde a microestrutura do material foi modificada. Essa área é chamada de zona afetada pelo calor. Em português, ZAC, e em inglês, a símbolo ZTA. Ainda podemos ter numa solda o cobre-junta, que pode ser um substrato, uma junta de cobre, de cerâmica ou até do próprio material de base, que serve de suporte para o passe inicial. Nessa outra figura nós podemos ver a solda durante a sua execução. Então a gente tem aqui o metal de adição, pode ser uma vareta, um arame, um eletrodo, aonde o metal ainda está líquido, devido à ação do arco de solda, nós chamamos de poça de fusão. O material que vai se solidificando atrás da poça é a solda propriamente dita, e o metal base onde está sendo executada a solda. Nessa figura a gente vê o dimensionamento de uma solda em uma junta de chanfro. Então, a medida entre as duas margens da solda é a largura do cordão. A parte imediatamente superior medida entre a base da chapa, do metal de base, e a parte superior do cordão é o chamado reforço de solda. Essa área aqui também é chamada de face da solda, é a parte superior que a gente vê numa solda. Aqui, aonde o metal de solda, aqui era o chanfro inicial, e foi feita a solda e esse material penetrou até aqui. Até aqui houve a fusão entre o metal de base e o metal de solda. Essa medida é chamada de penetração da raiz. O finalzinho da solda é chamada raiz da solda. Essa é uma junta de penetração parcial. Se ela fosse uma junta completa, a raiz da solda seria a parte de baixo da chapa. A medida entre a raiz e a margem da solda, ou a superfície do material base, é a penetração da junta, o quanto que houve de soldagem nessa junta. De novo, se fosse uma junta de penetração total, a penetração da junta seria a mesma medida da espessura da chapa. Nessa outra figura, a gente vê o dimensionamento de uma junta em ângulo, onde as duas chapas são colocadas formando um ângulo. O final da solda continua sendo a raiz da solda. A face é a parte de fora da solda. Agora aqui nós temos mais uma medida que é a convexidade ou concavidade da solda, que é a relação entre uma linha reta da solda e a parte superior da face. Essa medida, se ela é positiva entre aqui e a face, ela é dita convexidade. Se ela fosse uma medida negativa, para baixo seria concavidade. As outras duas medidas que nós temos aqui, elas são equivalentes. Porém, tem que se tomar cuidado quando a medida que for saber qual é a medida que está sendo especificada na solda. Ou seja, aqui a garganta de solda é a medida do cateto, a medida do triângulo, da ponta da solda até a ponta da sua penetração na chapa. Ou seja, este dimensional aqui. Se eu tiver este dimensional, eu descubro qual é essa perna, qual é esta altura daqui. Porém, se eu inverter as medidas, o dimensional final da solda vai ser muito diferente. A perna é a altura da solda, entre a face de baixo do metal base e a face de cima. Garganta geralmente é utilizado por normas europeias e as normas americanas utilizam a medida da perna.
Aqui nós temos os diversos tipos de chanfro. Eles são nomeados conforme as letras do alfabeto e fazem uma alusão à própria letra. Então, chanfro em I, as duas chapas sem chanfro. Chanfro em V, os dois lados da junta são chanfrados, formando um ângulo reto. Meio V, só um lado. X, ou também chamado de duplo V, você tem dois Vs, um em cima e outro embaixo. Chanfro em K, ou chamado também 2 meio V. Chanfro em U, onde ao invés de se ter uma linha reta, você tem a formação de um arco aqui dentro. Chanfro em J, ou meio U. Duplo J, que é um para cima e um para baixo. E duplo U, que seria similar ao X, porém em formato de U com duas cavidades. As outras características que a gente tem com relação aos chanfros, ou seja, a preparação da peça para a solda, são as seguintes. A gente tem uma determinação aqui, F, que é a fresta, ou também conhecida como abertura da raiz. Pode ser 0 se as chapas estiverem encostadas. Isso é determinado tudo pelos cálculos. O S, que é o nariz da chapa, pode também ser 0, se quiser uma junta já com ângulo para penetração total, esse S pode ser 0. Depois temos o raio, o ângulo do bisel e o ângulo total do chanfro. Quando houver também a situação de ser um chanfro em U ou em J, meio J, aí você vai ter a especificação também do raio, além das outras medidas. E o ângulo vai ser referência da ponta para cima, porque ele vai ter um arco aqui embaixo. Os tipos de juntas também são classificados, então as chapas unidas uma contra a outra é junta de topo. As chapas sobrepostas, né? A solda é feita aqui, nesta área. Junta em canto, onde as duas peças fazem um L. E junta em ângulo ou junta de filete, solda de filete. As posições de soldagem. As posições são agrupadas pelos diversos tipos com uma norma, conforme a norma, e são numeradas. Então, posição plana, onde a chapa está na posição mais favorável, a chapa está plana com a mesa, é chamada de 1G. Posição horizontal, 2G. Posição vertical, a chapa em pé, o chanfro em pé para ser soldado, 3G. E o chanfro colocado sobre a cabeça, né? Ou seja, a solda feita em cima, posição sobre cabeça, 4G. No caso da soldagem de filete, as posições são denominadas como 1F, 2F, 3F, 4F. Esse F, determinado pelas normas, quer dizer filete. Então, a posição plana é quando a chapa é inteirada, de modo que a solda se execute na posição plana. A posição da chapa de baixo, faceada, por exemplo, com uma mesa, com um plano reto, então é a 2F, que é a horizontal. Colocada em pé, vertical, e sobre cabeça, 4F. Além das chapas de filete e as chapas unidas, nós temos também os tubos. O tubo, quando colocado na posição plana, ele rotacionado, ou seja, a solda vai ser feita por este lado, mas o tubo vai estar sendo rodado, é a chamada solda 1G, porque o plano de solda vai estar sempre na posição plana. O tubo colocado nessa posição, em pé, a solda é a 2G. E temos o tubo colocado a 45 graus em relação à face, parado, é determinada a junta como 6G. E temos ainda os tipos de operações de soldagem. Temos o tipo manual, por exemplo, processo eletrodo revestido e TIG e outros processos. Solda semiautomática, por exemplo, um MIG-MAG é semiautomático. Solda mecanizada, quando a gente tem um trator ou algum outro dispositivo carregando a peça ou carregando a solda. Por exemplo, a solda por arco submerso é mecanizada, e a solda automática. Automática aí é realizada por um robô.
Muito obrigado e até a próxima aula.